A proposta técnica, ela é um documento bem robusto e que traz uma orientação e uma estrutura, né, para o projeto de consultoria. Então, vale a pena a gente falar mais sobre ela, trazendo alguns elementos que vão corporificar esse documento, né, a fim de fazer com que ele seja o mais completo possível, considerando que ele vai ser um norte, né, considerando que a consultoria ela acaba sendo um processo inicialmente meio que subjetivo, né, por parte do consultor, porque é ele quem analisa, ele que detém o conhecimento, a experiência, seja teórica ou prática, em outras organizações ou no ramo de atuação, caso ele seja um consultor interno, mas a ideia é que tudo está muito na cabeça dele, né? E que o consultor, então, ele precisa externalizar isso e tornar isso factível para que a empresa, olhando para esse projeto, verifique se convença se é viável ou não. Então, nesse sentido, é de extrema importância que esse documento, que vai ser ali o cartão de visita, né, e a venda do projeto de uma maneira geral, seja bem formulado. Então, vamos comigo para o quadro, que a gente vai falar um pouco dentro dessa proposta técnica da questão da precificação, que é um elemento bem importante que vai configurar essa proposta. Então, primeira coisa, né, para a definição da estrutura de precificação, deve-se utilizar os custos do projeto definidos lá na IAP, que a gente já viu que a IAP é a estrutura analítica do projeto, que vai constar em termos de atividades a serem executadas, objetivos, né, todos esses aspectos gerais do projeto. E aí, basicamente, essa precificação vai se basear na quantidade de horas de cada atividade do projeto, multiplicada pelo número de profissionais envolvidos em cada atividade. E ainda multiplicada pelo valor da hora de cada um desses profissionais. Ou seja, essa consultoria ela vai ser aplicada por alguém, ela vai ser colocada em prática, né? Então, essa precificação dessa estrutura ela vai considerar todos os profissionais envolvidos. Mas outros custos também precisam ser considerados, né? Que outros custos são esses? Então, quando a gente fala de custos que precisam estar ali dentro desse custo geral dos projetos de consultoria, a gente tem alguns que não podem ficar de fora, como, por exemplo, alocação de capital intelectual, que é a alocação da mão de obra, propriamente dita, de todos que vão estar envolvidos ali no projeto de consultoria. A própria ideia dos processos e práticas de gerenciamento de projetos, então a gente tem que ter um pezinho lá na gestão de projetos para identificar as atividades inerentes e os custos em termos de tempo, né, e dos insumos necessários ali para essas atividades. Custos com metodologias e patentes, principalmente, né, a gente está falando aqui da remuneração pelo uso de métodos e de ferramentas de terceiros. Né? Às vezes você tem que pagar um software, você tem que pagar ali, terceirizar alguma ferramenta, alguma patente, aí tudo isso tem um custo. Essa mesma lógica se aplica à marca, quando você utiliza de uma marca de terceiros ali dentro do seu projeto. Ainda, a gente tem os custos com o administrativo, que aí envolve a própria estrutura, né, onde vai ser realizado esse projeto, seja própria ou alugada, né, ou de terceiros. E a reserva técnica, que eu acho que é um dos pontos principais que todo projeto de consultoria tem que ter. Porque por mais que você delimite todos os custos inerentes à consultoria, às atividades que precisam ser executadas, é preciso que você tenha uma reserva financeira destinada para custos inesperados ou não previstos inicialmente, que às vezes realmente passou batido, deixou de prever algum custo ali, ou veio alguma regulamentação, ou algum aspecto externo ali, econômico, político, enfim, que trouxe alguma mudança em termos de custos. E aí, então, para você ter controle sobre isso, né, sempre que mexer no orçamento inicial, sempre que criar uma situação com o contratante sobre desembolsar mais dinheiro para a viabilidade do projeto, essa reserva já tem que ser prevista desde o início e está ali prevista na proposta técnica, no campo de precificação, para o cliente ter ciência de que é preciso ter custos, né, recursos destinados caso haja alguma mudança ou realmente seja necessário algum custo que não foi previsto, né, inicialmente. Continuando, né, tem alguns outros itens que a proposta técnica deve conter. Então, basicamente, né, essa proposta técnica, para sair um pouco da abstração e ficar mais operacional para a gente conseguir visualizar, ela vai apresentar lá quem somos, né, quem são os envolvidos ali com o projeto de consultoria, quem é a empresa destinada, né, à área, o contratante, a organização que está recebendo ali a consultoria, o time, que aí é um breve currículo da equipe toda, de todos os envolvidos na proposição de soluções, quem está fazendo o diagnóstico, qual é a experiência desse time na área, isso gera confiabilidade também, torna mais robusto o projeto. O contexto, que daí é justamente a situação que motivou o projeto. Por que você está fazendo esse projeto de consultoria ali? Por que ele é importante? Então, é colocar essa organização ou essa área num contexto amplo para justificar a escolha, né, e o porquê da delimitação dessas atividades. O escopo e os objetivos, que envolve toda a estrutura, né, em termos de objetivos gerais e específicos. As premissas básicas, que é o que precisa ser adotado
né? Basicamente, as premissas básicas para que esse projeto seja passível de acontecer. Os entregáveis, que são as principais entregas, ou seja, o que o cliente vai receber a partir desse projeto de consultoria. A EAP, que é a estrutura analítica do projeto, que envolve uma questão mais em termos de atividades, do que vai ser feito, como vai ser feito, por quem vai ser feito. O cronograma, né, em termos de em quanto tempo essas atividades precisam ser executadas e esse projeto vai abarcar. Abordagem metodológica, em termos de ferramentas e métodos que vão ser implementados e precisam ser conhecidos e aprendidos por todos os envolvidos. Outros casos, que aí é interessante, né, trazer outros exemplos de outras organizações, outras situações que implementaram essas metodologias, que tinham problemas semelhantes e conseguiram resolver, os ganhos que elas tiveram, né, isso traz aí uma sustentação para o teu projeto, e os benefícios, né, quais vão ser os resultados que aquela organização vai obter a partir desse projeto. Ou seja, é para vender o projeto mesmo, né, fazer com que ele se torne atrativo aos olhos do contratante. Se você está atuando enquanto consultor e vai vender, então, esse projeto de consultoria para alguma empresa cliente, você precisa conhecer essa proposta técnica, né, a sua estrutura, porque é você que vai construí-la para que aquele cliente contrate ou não os seus serviços como consultor. Se você faz parte de uma empresa que vai receber um projeto de consultoria, igualmente você precisa conhecer essa proposta técnica para você ter o olhar analítico de avaliá-la e dizer se esse projeto é viável ou não para a sua empresa. Né, se realmente lá no órgão público que você atua está passando por um projeto de consultoria, contrataram uma empresa com uma equipe de consultores para prestar esse serviço. Você, enquanto cliente dessa consultoria, no caso, na posição de um profissional de segurança pública, de um órgão que vai receber a consultoria, tendo esse conhecimento, você se torna capaz de avaliar o projeto, né? Avaliar essa proposta técnica, ver se ela está coerente ou não, verificar se é interessante ou não, para daí configurar nesse aceite ou não da proposta, né? E conseguir implementar aí os seus conhecimentos a fim de que a organização tome decisões coerentes, né? No que tange a compra, o investimento em projetos de consultoria nesse sentido. Então, de uma maneira ou de outra, né? Seja no exercício da consultoria, seja recebendo e fazendo parte da aplicação enquanto cliente, esses conteúdos são de extrema importância, né? Para a efetivação de projetos que tragam melhores resultados. Ainda numa questão mais operacional, a gente vai falar agora sobre o contrato de prestação de serviços em consultoria, que também é uma questão documental e que envolve alguns aspectos que precisam ser considerados quando a gente vai para esse campo, né, do entendimento do que precisa estar em termos de acordo e de como realmente estruturar. Isso traz mais confiabilidade, mais segurança também, tanto para o consultor quanto para a empresa que vai receber os serviços, né? Então, vamos para o slide que a gente vai falar um pouco melhor sobre esse contrato de prestação de serviços. Então, vamos lá. O contrato de prestação de serviços, né, e o acordo de prestação de serviços são aqueles documentos que vão formalizar o compromisso junto ao cliente e buscar a garantia de entrega do que foi acordado entre as duas partes. Ou seja, esses documentos buscam um equilíbrio de obrigações e direitos entre as partes, né, o consultor e a empresa contratante. E aí, nesse contrato de prestação de serviços, né, ele tem uma determinada estrutura, uma estrutura básica. Então, qual é essa estrutura básica de um contrato de prestação de serviços? Ele tem alguns tópicos centrais. Primeiro, qualificação, que essa qualificação, ela traz realmente, ela qualifica, né, os envolvidos, então é em termos de CNPJ, quando que inicia o contrato, enfim, é uma questão bem operacional mesmo de discriminar, né, quais são as partes envolvidas. Aí a gente tem a cláusula de objeto de contrato, que vai definir o objetivo desse contrato, que ele vai versar sobre um projeto de consultoria voltado para tais e tais áreas, enfim. A cláusula de vigência, que ela vem para delimitar a duração desse contrato, em que essas partes vão ficar ali relacionadas, né, em termos de obrigação e direitos. Cláusula de honorários, que aí vem justamente com todos os encargos inerentes a esse contrato, todos os valores que vão ser pagos, as multas que vão incorrer caso alguma das partes descumpra as suas obrigações. Tem-se também a cláusula de resolução, que aí ela vai definir as condições em que esse contrato vai ser forçosamente encerrado. Então, quais ações, né, de ambas as partes vão encerrar o contrato ali e gerar o descumprimento, né, das demais cláusulas.
Tem-se a cláusula de notificações, que ela discrimina como vai ser feita a comunicação entre as partes. Então, é por e-mail, o consultor vai estar em loco, telefone, quais são as ferramentas de comunicação. Ou seja, tudo é bem organizado, né? Tem-se uma estrutura bem formal. E esse contrato de prestação de serviços é que delimita essa formalidade. Tem-se a cláusula de confidencialidade, que ela delimita quais são as condições de manuseio de informações, de armazenagem, quem vai ter acesso ao quê, né? E como isso vai ser disseminado. Tem-se a cláusula de disposições gerais, que vai definir assuntos diversos, que não se enquadram, né, em nenhum assunto específico, e as assinaturas. Todo mundo tem que assinar, inclusive, né, testemunhas, enfim, para dar veracidade ao contrato. Então, de maneira geral, é só uma questão operacional mesmo, né, que a gente precisa se atentar. Tudo isso demonstra o quanto o projeto de consultoria precisa ser organizado. Às vezes, a gente está fazendo parte de algum projeto de análise para melhoramento e solução de problemas. Se não tem essa estrutura rígida, essa questão de contrato, de documento, aí não é consultoria, tá? Então, a gente tem que delimitar. A consultoria é um processo formalizado. Então, tem-se custos, tem-se honorários, tem-se um regimento que delimita obrigações, deveres e direitos entre as partes envolvidas. Então, essa própria questão de organização e formalização é o que difere a consultoria de outras práticas mais corriqueiras de análise e solução de problemas. Então, aqui a gente está falando de uma área de atuação. Você pode ter como profissão atuar como consultor. As suas horas trabalhadas enquanto consultor vão ter lá os seus honorários. Então, tem-se aí um ramo de atuação, ok? Então, difere, né, que pode ser tanto interno quanto externo, mas difere de processos e práticas rotineiros de solução e análise de problemas. Então, já que a gente está falando da prestação de um serviço, de uma atuação profissional no ramo da consultoria, tudo precisa ser organizado e formalizado, né, em termos, pensando principalmente em termos de longo prazo, né, que a consultoria ela envolve projetos mais simples, mas também projetos altamente complexos que levam meses. Então, você firma ali uma parceria, né, e uma relação com aquele que está contratando os seus serviços. Então, isso precisa ser muito bem organizado. E esses aspectos de contrato, né, é o que garante que vai ser respeitado aí essa relação entre consultor e cliente. Além do próprio contrato, né, a gente tem também a questão da proposta, quando nós falamos em consultoria. Então, são vários aspectos, né? A gente vai construindo aí o nosso entendimento com relação à formalização de projetos de consultoria, colocando em caixinhas e cada vez mais entendendo a robustez, né, que é oferecer um projeto de consultoria para uma empresa, para uma área específica, para um setor, enfim. Então, vamos comigo para o slide, que a gente vai fazer um comparativo, né, entre proposta e contrato, a partir de um entendimento sobre alguns pontos, né, inerentes ao contrato, à proposta, para a gente construir aí essa linha de raciocínio. Então, falando de alinhamento do contrato de consultoria, né, além do escopo, dos objetivos, das entregas, dos prazos, que é óbvio que isso tem que estar exposto e de claro entendimento para as partes interessadas, além disso, no contrato, né, existem outros pontos que devem constar, envolvendo aí aspectos técnicos e comerciais e que precisam estar alinhados. Que outros pontos são esses? São 2, basicamente. A gente chama de premissas do projeto e SLA de contratos. O que significa isso? Tá? Então, a gente vai falar sobre cada um desses pontos. Ou seja, além de questão de precificação, do que você vai ter de benefício contratando esse projeto, quais vão ser os resultados, os retornos. No contrato tem que estar muito bem alinhado as premissas e essa SLA. Então, para entender o que é isso, a gente vai começar falando dessas premissas do projeto. Então, essas premissas, elas definem condições necessárias que, sem elas, se torna impossível que o projeto possa ser executado. Então, elas não dependem de quem irá executar o projeto, mas do cliente ou de terceiros que prestam serviços para o cliente ou até mesmo de órgãos fiscalizadores. Então, imagine lá um exemplo bem aleatório, que é necessário que a empresa tenha uma certificação de qualidade em determinado ponto para que aquela sua atividade seja implementada, conste ali no projeto. Então, essa é uma premissa. A organização, então, vai ter que haver essa certificação para ela conseguir implementar os processos e práticas que você elenca no projeto. Então, é mais essa ideia, tá? Que a empresa tem que se ater em alguns aspectos que são básicos para a implementação do projeto em si. Ou seja, cabe ao consultor identificar se existem, né, e quais são essas premissas e delimitar muito bem para o cliente que isso precisa estar em consonância, né? Porque daí sem isso, já que o projeto é impossível de ser executado, de nada adianta você construir toda uma proposta e não colocar em voga o que é preciso se atentar inicialmente antes da implementação. E a SLA, o que é isso? A SLA de contratos, ela consiste em um acordo que vai anexo ao contrato.
Nesse acordo, se tem definidas as principais entregas, os seus indicadores, que vão delimitar aí se os objetivos foram atingidos ou não, ou seja, os indicadores de desempenho que vão ser utilizados para controle, quais são os prazos e datas, qual vai ser a medição desses indicadores para fins de avaliar, né, e controlar, quais são as penalidades caso os objetivos não sejam cumpridos, né, que as metas não sejam atingidas, e se houver bonificações também. Então, ele é um anexo do contrato, tá? Quando a gente fala em SLA, nós estamos falando em um anexo que é ali embutido no contrato para trazer alguns aspectos mais amplos inerentes àquela prestação de serviços. Ou seja, a ideia central é a gente perceber que a questão contratual, que envolve a proposta técnica em si, e todos esses aspectos operacionais, eles precisam ser minuciosamente detalhados no contrato, porque é isso que vai delimitar até onde vai a sua atividade enquanto consultor e onde entra o papel da empresa cliente, né, que vai colocar em prática lá as propostas. É importante pensar sobre isso também, porque quando a organização contrata uma consultoria, existe aí uma questão de expectativa, né, no qual se deposita no consultor a ideia de que ele vai solucionar os problemas ou vai perceber situações passíveis de serem melhoradas e que vai trazer aí melhor desempenho para a organização, né, que está tendo essa necessidade de melhorar os seus processos e práticas, enfim, independentemente da área. Nesse sentido, é importante que o consultor tenha essa segurança e também isso protege, né, com relação a essas delimitações contratuais, caso essas expectativas não sejam plenamente atendidas. Então, tem a ideia das multas, tem a ideia de prazos, de datas, de cronograma, de precificação, de todos os custos inerentes, para não chocar aí essa ideia de expectativa e também achar que a consultoria vai solucionar todos os problemas da empresa. Então, tem a questão da priorização, das entregas, o que de fato aquele projeto vai entregar, o que de fato aquele projeto visa resolver ou trazer de ganho, de resultado, porque esse alinhamento é primordial, né, para a efetiva satisfação do cliente, que é quem vai receber o projeto e vai implementar, porque daí ele está ciente das situações, do contexto, do que é passível de sair fora do planejado, se vai ter algum custo a mais e se vai ter uma reserva técnica para custear isso. Então, essa questão dessa formalização, ela traz uma segurança, né, e um alinhamento entre expectativas do cliente e do trabalho do consultor, né, para que seja efetivo realmente os resultados desse projeto a partir da implementação, né, das metodologias e das ferramentas que o consultor vai propor, tá? Então, essa é a ideia do porquê a gente precisa falar dessas questões tão operacionais, né, tão técnicas mesmo, mas que fazem diferença nessa prestação de serviços desse ramo de atuação, né, que é o do consultor. Agora a gente vai para mais uma situação-problema, né, dentro dessa questão de associação entre teoria e prática, com a intenção principal de frisar alguns conceitos e conteúdos que a gente vem discutindo ao longo da aula. Então, a gente vai trazendo conceito, né, vai trazendo aí aspectos teóricos e agora é o momento da gente tentar ver como isso chega na prática. Então, aqui no slide, imagine a seguinte situação. Pedro é consultor e está prestando serviço para a Secretaria de Segurança Pública do seu estado. Ele acabou de elaborar a proposta técnico-comercial e o contrato de prestação de serviços, mas a secretaria, que aqui no caso é a cliente, né, que está contratando, ela ainda se encontra preocupada com as entregas do projeto. E ela solicita, então, que seja adotada uma forma de controle que dê mais segurança e garantias de que o projeto, né, para que esse projeto seja implementado. Porque essa secretaria pública, ela vai lá colocar um investimento, né, um recurso público em um projeto de consultoria e o Pedro, que é o consultor, ele elaborou lá um contrato, elaborou a proposta técnico-comercial, mas ainda assim a secretaria não se convenceu que fazer esse investimento e contratar esse projeto vai trazer entregas aí interessantes para ela. Então, dentro dessa situação, né, hipotética, essa Secretaria de Segurança Pública solicitou que, além desse projeto, o Pedro, que é o consultor, confeccionasse um acordo de prestação de serviço, que é um documento mais completo. Dentro dessa situação-problema, então, a sua missão é auxiliar o Pedro a confeccionar uma lista com os principais pontos e indicadores a serem controlados durante a execução do projeto e que servirão de base para a confecção dessa prestação, né, desse acordo de prestação de serviços que a gente chama de SLA. Então, essa é a lógica, né? Ele está construindo aí uma proposta técnica e um documento que permita, né, que a Secretaria de Segurança Pública se sinta mais segura e confortável em realizar esse investimento, porque daí o Pedro vai fazer uma análise diagnóstica, vai propor metodologias, ferramentas para essa Secretaria de Segurança Pública implementar dentro do que ela precisa melhorar ali em termos de gestão, eficiência, execução de atividades, né? A gente não sabe exatamente qual é a demanda, a situação-problema trouxe apenas um olhar mais ampliado sobre a ideia do contrato, né? A gente não sabe exatamente qual é a demanda ali da execução do projeto. Então, logo,
que você deve seguir, né? Aqui a gente tem os passos que você deve seguir enquanto aquele que está auxiliando o Pedro a construir a SLA. Então, a primeira coisa, analisar a estrutura analítica do projeto, né, que é a EAP, verificando cada atividade inerente, porque isso precisa ser minuciosamente descrito, né, para a Secretaria de Segurança Pública, listar as entregas de cada uma dessas atividades, separar as atividades consideradas críticas e as suas entregas, né, visando aí a intenção principal de fornecer o máximo de conhecimento possível para o consumidor, para o cliente, ali no caso que é a Secretaria, né. Alguns outros pontos. Listar a principal entrega de cada fase, pensando num marco da fase do projeto, né, pensando que um projeto pode ter várias propostas. Confeccionar uma lista com 4 colunas, que daí envolve atividades críticas, entregáveis, indicadores, que seriam as formas de medição e controle, que inclusive foi uma demanda da Secretaria, né? Indicadores para ela saber se ela está no caminho certo, se ela está cumprindo, né? E metas, porque daí isso fornece essa possibilidade de controlar, né? Da Secretaria poder comparar o previsto com o realizado e ver se ela está indo bem, se os objetivos são passíveis de serem alcançados, e ainda analisar criticamente as atividades e seus indicadores. Percebam que todos esses pontos que a gente listou aqui, eles vão configurar uma estrutura, né, que vai levar para esse acordo de prestação de serviços entre o Pedro, que é o consultor aqui na nossa situação hipotética, e a Secretaria de Segurança Pública, né, do Estado ali que contratou os serviços dele, um maior entendimento sobre o que de fato vai acontecer nesse projeto, né, para ela se sentir confortável e confiar que esse investimento vai trazer ganhos interessantes para ela ali. Então percebam que quando a gente fala nessa questão, né, de proposta técnica e de documento, é o que faz com que a empresa leia, entenda o que vai ser feito e realize o investimento ou não, né? E abarque a proposta ou não. Então, por isso que é importante a gente frisar, né, essa questão de o que é um acordo de prestação de serviços, o que ele precisa conter, porque isso permite para o consultor detalhar o que até então está na cabeça dele, né, em termos de qual foi o problema encontrado, o que ele vai entregar em termos de desempenho, quais são as atividades que precisam ser executadas. É quase, de fato, uma receita de bolo para orientar passo a passo o que está envolto ali nesse projeto de consultoria, pensando que isso é que vai trazer possíveis ganhos, né, para a organização. Então, é essa a ideia aí, quando a gente buscou trazer uma associação prática para ver onde entra, né, essas questões mais operacionais. Agora a gente vai para um momento de perguntas, então. Então, aproveite esse momento para encaminhar dúvidas ou também para compartilhar experiências e, enfim, fazer seus comentários com relação a tudo que a gente vem falando, né, até esse momento. Vou deixar uns minutinhos para vocês pensarem, encaminharem, então, as suas contribuições e eu volto na sequência.
Retornando então, nós estamos caminhando para os momentos finais da nossa aula de hoje, onde nesse bloco a intenção é recapitular quais foram os conceitos que a gente trabalhou nessa nossa terceira aula. Então, de maneira geral, né, falando de viabilidade, precificação, a própria análise sobre se o projeto é viável ou não, nós trouxemos alguns conceitos que permitem a construção de uma estrutura, né, desse projeto de consultoria para que essa análise seja passível de ser realizada. Né? O que eu preciso saber para poder analisar e dizer se um projeto é viável ou não, se esses processos e práticas são interessantes a serem implementados, se compensam o investimento, né? Porque toda mudança, todo projeto parte de um dispêndio financeiro. Então, alguns aspectos precisam ser considerados e a gente, seja o consultor que vai oferecer a proposta, seja a empresa contratante, né, tanto em uma ou outra posição, a gente precisa ter esses conhecimentos para conseguirmos fazer essas análises, né, sobre a viabilidade ou não de um projeto. Então, vamos comigo para o quadro, que a gente vai conferir, né, quais foram esses conceitos que a gente conversou hoje. Então, a gente iniciou nossa aula falando sobre a viabilidade da consultoria, entendendo essa viabilidade como a característica central, né, no que diz respeito se o projeto se paga ou não, né, se ele é capaz de sobreviver, né, pensando na própria definição de viabilidade, né, que é o que é viável, que é aquilo que se desenvolve, que sobrevive, que vive, né. Então, a ideia é exatamente essa. O projeto é viável? Para eu saber se ele é viável, eu tenho essa característica de saber se ele se paga, se ele consegue se desenvolver. Porque a gente sabe que as organizações, elas vão ter lá N demandas, né? Várias situações que precisam ser formuladas, corrigidas, e os recursos da organização são limitados. Então, nem sempre ela vai ter recurso para resolver todos os seus problemas ou melhorar em desempenho em diversas situações. Então, a ideia é verificar quais são as prioridades e se é viável lidar com essas prioridades. Depois a gente falou um pouco sobre o payback, que é uma técnica de análise do retorno sobre o investimento, que é basicamente saber o tanto, né, que esse investimento, que a implementação desse projeto vai me trazer de economia ao longo dos meses, e aí sabendo quanto que eu vou economizar a partir do momento que eu vou corrigir processos e falhas ou substituir atividades, enfim, o quanto que essa economia gerada vai pagar, em quanto tempo, né, essa economia gerada vai pagar o investimento que eu vou fazer para implementar e contratar esse projeto. Então, é saber em quanto tempo eu vou ter o retorno sobre o valor investido. E aí a gente vai para algumas questões mais operacionais, onde nós conversamos sobre proposta técnica, sobre precificação e sobre contratos de consultoria, onde nesses pontos a nossa intenção foi entender essa questão mais operacional, né, de fazer contrato, de elaborar documento, falamos de acordo de prestação de serviços, de premissas básicas do projeto, que é tudo aquilo que eu preciso ilustrar e formalizar para que o meu cliente, né, aquele que vai receber o projeto de consultoria, entenda no que configura o projeto, se sinta seguro e também considerando que esse contrato de consultoria, né, que vai configurar as propostas técnicas e todos os outros aspectos inerentes, vão também gerar uma garantia no relacionamento entre consultor e cliente, né, em termos de deveres, obrigações e direitos entre as partes. Então, é essa a ideia. A nossa aula de hoje, então, versou sobre esses conceitos. Eu espero que ela tenha sido bem produtiva para você, que tenha sido esclarecedora e te proporcionado novos conhecimentos com relação à prática de consultoria. Foi um prazer estar aqui com você nesse terceiro encontro. Desejo bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até mais!